Olá, alunos. O nosso conteúdo hoje é sobre a origem e a dispersão dos seres humanos, certo? Nós estamos começando aqui a unidade ou capítulo 2 e hoje esse é o nosso conteúdo. Então, no nosso livro nós temos essa página aí, na página 23 do nosso material didático, certo? Hoje vou tecer um breve comentário sobre o nosso conteúdo e qualquer dúvida estarei disponível. Vejamos aqui, ó. Você já se perguntou de onde viemos? Essa é a primeira pergunta. De onde viemos? Muito provavelmente essa pergunta foi feita também pelos primeiros seres humanos e ainda até hoje permanece uma questão importante. Certo? Então, essa é uma pergunta básica: de onde viemos? Nosso conteúdo é sobre a origem e dispersão dos seres humanos. Onde o ser humano se formou, né? Para onde vamos? Então aqui nós temos o seguinte, ó. O mito a seguir, por exemplo, explica o surgimento do Pataxó, povo indígena que tem aldeias na Bahia e em Minas Gerais. Então aí é um exemplo. Então vocês leiam essa história no material didático de vocês e vejam aí a importância que ela traz para a nossa vida. De acordo com a narrativa, há muito tempo só havia na terra bicho como onça e os passarinhos, até que de uma gota que caiu do céu surgiu um índio que viveu muito tempo sozinho na terra. Essa é a história que é contada, né? Então aqui nós temos, ó, o surgimento dos seres humanos. Na realidade, hoje nós iremos ver essas duas partes, né? O mito fundador, segundo os índios acreditam que foi fundado, essa narrativa passaram de geração a geração por meio de transmissão, certo? Oral, que foi que o mundo foi criado, né? Também, ó, durante a maior parte da humanidade, as explicações sobre a origem da vida na Terra tiveram ligadas à religião. Em muitos, há a presença de um Deus superior e eterno, responsável único pela criação de tudo que existe. Então, na maioria das religiões, né, acreditam no criacionismo, que todas as coisas foram criadas por Deus. Aqui, o exemplo citado é o livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Daí ele passou a criar todas as outras coisas, né? Criou céu e terra, depois criou os animais de todas as espécies, criou o gado e assim sucessivamente. Depois fez o ser humano. Essa é a teoria do criacionismo. Além da teoria do criacionismo, nós temos outra teoria, né, que é a teoria evolucionista. Essa teoria é a mais aceita pela ciência, né? Mas é teoria. Havendo provas, havendo conhecimento científico bastante, né? Essa teoria passa a ser uma lei. Mas como nunca foi comprovado, também não passa de uma teoria. Assim como para a ciência, o criacionismo também não passa de uma teoria porque não tem como provar, certo? Então vamos lá. A teoria do criacionismo é que todas as coisas foram criadas por um ser superior, que em várias religiões chamam de Deus, Deus Supremo, certo? Então vamos ver. A teoria do evolucionista, né? A questão sobre a origem do ser humano também motivou
intensas pesquisas científicas que levaram os estudiosos a elaborar teorias que explicassem a origem da vida na Terra, certo? Atualmente, o evolucionismo é a teoria aceita pela ciência para explicar como surgiu a enorme diversidade de seres vivos, vivos que habitam a Terra. Então, o grande pensador, o grande historiador, o grande estudioso, né, cientista, que está por trás dessa teoria é o naturalista inglês Charles Darwin e Alfred Wallace, certo? Eles concluíram em suas pesquisas que as espécies de seres vivos passaram por transformações ao longo do tempo, diversificando-se e dando origem a novas espécies, certo? Então, para isso, esses seres vivos, para sobreviverem, eles passaram por essa evolução, uma evolução chamada de evolução natural. Ou seja, nesse caso, o ser vivo que não se adaptasse para sua sobrevivência acabaria vindo à extinção. Já as espécies que evoluíam de acordo com o ambiente, que se adaptavam de acordo com o que o ambiente oferecia, essa espécie sobrevivia, certo? Então, essa teoria, né, foi publicada em 1859 por Darwin, publicou o livro, né, A Origem das Espécies. Nele detalhou o processo de seleção natural e introduziu a ideia revolucionária para a época de que o ser humano também é resultado do processo de evolução por seleção, certo? Então, nesse caso, Darwin acredita que o ser humano evoluiu a partir de uma série de fatores influenciadores, né, como temperatura, alimentação, necessidade para a sobrevivência, certo? O ser humano evoluiu. Alguns vão até mais longe, dizendo que o ser humano evoluiu a partir do macaco. O macaco não podia, por exemplo, caçar para sobreviver, aí eles foram se desenvolvendo até que deu origem a outros macacos, mas mais evoluído. E a partir daí, né, veio a evolução para o Homo sapiens. E é assim que somos nós, o Homo sapiens. Segundo Darwin, a evolução é para que a espécie venha a sobreviver. Suas ideias chocaram a sociedade europeia porque contradizia a ideia bíblica de que o ser humano, assim como os outros seres vivos, havia sido criado por Deus e, portanto, seria perfeitos e imutáveis. Então, nesse caso, na época, contradisse as ideias, né, na Europa, mas até hoje o evolucionismo ele é aceito como a teoria científica que explica a origem do ser humano e de todas as espécies, né, de todas as espécies. Então, essa é a nossa explanação da nossa aula de hoje. Peço que vocês leiam no material didático, certo? E qualquer coisa depois estarei passando uma atividade. Bons estudos!